melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho. Graças a Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para trazer nesta manhã mais uma lição, da nossa classe de jovens JC. Glória a Deus. Hoje nós estamos com a lição de número 11, que traz por título Uma Herança Conquistada pela Fé. E hoje também, nesse dia especial, 14 de junho, o segundo domingo do mês de junho, é comemorado o Dia do Pastor. Então eu quero deixar aqui o meu abraço, a minha saudação a todos os pastores e especialmente o nosso pastor Idelgarde Andrade, pastor presidente aqui da Assembleia de Deus em Maranhãozinho. Que Deus abençoe o Senhor, meu pastor, grandemente e possa estar agregando valores ao seu ministério. Graças a Deus. Meus amados, uma herança conquistada pela fé. A síntese diz: Deus sabe como recompensar a fidelidade de seus servos. Glória a Deus. Esta lição, irmãos, que nós iremos ver nesta manhã, falará sobre a herança conquistada, por aquele povo, que é o povo de Israel, que desde muito tempo, saíram do Egito e vinham caminhando pelo deserto a fim de alcançar essa terra prometida pelo próprio Deus, uma terra que emanaria leite e mel. E aqui nós vamos ver o cumprimento, desta palavra de Deus, o Senhor entregando a terra aos filhos de Israel. Embora algumas partes ainda não haviam sido conquistadas, mas o Senhor queria que eles viessem pelejar, que eles viessem se esforçar para conquistar a terra que o Senhor havia prometido. Glória a Deus. Então, meus amados, a palavra de Deus nos diz que Josué ele recebeu a missão de conquistar esta terra que o Senhor prometeu, de levar ao povo a entrar na terra de Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Esta era a missão de Josué e, em seguida, repartir esta herança, esta terra, entre as tribos. E a Bíblia diz que como Josué já estava velho, o Senhor alerta ele para que ele fizesse logo a divisão destas terras, porque elas precisavam ser conquistadas, tinha terra que precisava ser conquistadas. Então, a lição nos diz que eles foram, estavam ali em Gilgal e começaram a repartir a terra. E a divisão aqui são 3 divisões. Primeiro, a distribuição das terras do sul, a distribuição das terras do norte e a distribuição das terras não conquistadas. A divisão do sul, das terras do sul, foi dada à tribo de Judá. Foi dada à tribo de Judá e também aos filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade, por causa da primogenitura que foi dada a José. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, a lição continua dizendo que esse povo, eles estavam ali pelejando, lutando diante do Senhor, e agora chega o tão esperado momento em que eles irão receber a terra que o Senhor prometeu aos patriarcas, a Abraão. Muitos daquela geração não alcançaram esta terra. Somente Josué e Calebe foram os únicos desta geração, da primeira geração que saiu do Egito, que entrou na terra prometida. Porque às vezes a gente lê e vê que só Josué e Calebe entrou na terra de Canaã, mas foram só eles dois que restou da primeira geração que saiu do Egito. Os outros foram a geração dos filhos de Israel.
Glória a Deus. Então, meus queridos, Judá, ele ficou com a região do sul, né, em herança. Os territórios do sul foi destinado a Judá e também a um guerreiro nacional que se chamava Caleb. Caleb, aleluia, ele foi um homem guerreiro, um homem forte, um homem que seguiu afinco, né, e as ordenanças do Senhor. E o Senhor prometeu uma terra para ele. No momento em que Moisés, quando ainda estava no comando, Moisés envia 10 espias, né, para ver como é que era a terra. Desses 10 espias, eles voltaram trazendo os resultados, trazendo seus relatórios, e eles trouxeram notícias negativas. Eles trouxeram ali notícias que desanimaram o povo, que na terra havia gigantes, que eles eram muito fortes, eram preparados, eram cidades fortificadas, mas porém Josué e Caleb perseveraram em seguir o Senhor. Eles disseram: é bem verdade que lá tem gigantes, que lá eles são preparados, mas é o Senhor quem vai nos dar a vitória, é o Senhor quem vai, né, nos dar esta terra, né? E assim eles animaram o ânimo do povo. Então Moisés disse que esta terra, né, seria dados a ele e seus filhos, né, que era um monte que ainda não tinha sido conquistado, um monte onde havia gigantes naquela época. Então é interessante dizer, porque a lição diz aqui que Caleb, ele sabia, né, que estava sendo feito sorteio para a distribuição das terras, né, estava sendo lançadas as sortes, mas porém ele não esperou, né, ele sabia que ele seria sorteado com a terra que o Senhor prometeu, mas ele fez questão de reivindicar aquela terra, ele pleiteou por aquela terra, porque ele queria mostrar que o mais importante não era só a terra, mas era a promessa de Deus se cumprindo na vida dele, né? Um monte que há 45 anos atrás era tão temido, né, pelas pessoas, até mesmo por Israel, e agora o Senhor entrega a um idoso de 85 anos que era Caleb. Louvado seja o nome do Senhor. Então Caleb faz questão de reivindicar aquela terra, porque a promessa de Deus estava se cumprindo, né? E ele reivindica Josué, e Josué, né, concede aquela terra a ele, aquele monte a ele, Monte Hebron, a ele e aos seus filhos, certo? Aí a palavra de Deus nos diz, meus amados, que Josué ele já era velho, né, quando o Senhor alerta ele para repartir estas terras, né? Caleb também já era velho, mas eles eram dois jovens que na sua juventude serviram ao Senhor, que lutaram pelo Senhor, que estavam sempre na linha de frente. Eram dois jovens que na sua juventude estavam sempre ao lado de Moisés, aprendendo com Moisés. Então a lição aqui nos diz algo interessante, que aquele que serve a Deus na sua juventude, como Josué e Caleb, não será esquecido por ele na sua velhice. O Senhor não nos abandonará na nossa velhice, se na nossa mocidade nós sermos fiéis, nós obedecermos a sua palavra, mesmo que venham pessoas, né, querendo nos tirar o foco, querendo entristecer o povo, mas se nós continuarmos firmes e perseverantes, o Senhor não nos esquecerá na nossa velhice, porque muitos velhos são abandonados. Quando já estão velhos, já não servem mais para nada, as pessoas dizem, mas para Deus não. Para Deus o Senhor continua, né, o mesmo para com aquelas pessoas. Louvado seja Deus. Então, meus amados, Caleb recebeu a sua parte da herança, e diz a Bíblia que também teve um episódio marcante na terra de Canaã, que foi o quinhão que coube a Otiniel e Axa, filha de Caleb, né? Ele deu para eles também uma parte da herança que ele tinha recebido, só que era uma terra seca, era ali uma parte seca, em que não dava frutos, não tinha água, era uma terra ali infrutífera. Mas porém, Axa e Otiniel, eles não se contentaram, né, com aquela terra, eles não ficaram ali, aceitaram aquela situação, não, mas eles foram buscar, eles foram falar novamente com Caleb e pediram uma terra.
E Caleb lhe dá uma terra boa, diz a palavra de Deus, uma terra excelente, que tinha fontes superiores e inferiores, que brotava água dos montes e das planícies. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós não precisamos nos conformar com aquilo que nós recebemos que não é bom, mas nós precisamos buscar com afinco as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais da parte de Deus. Nós precisamos buscar, nós precisamos pleitear, né? Como diz aqui a lição. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos reivindicar. Louvado seja Deus. Precisamos defender aquilo que o Senhor Deus ele quer para nós. Glória a Deus. Então essa, meus amados, foi a divisão aqui dos territórios do sul. A divisão dos territórios do norte de Canaã foi uma parte, foi dada a José, né? Foi dividida e foi dada uma parte aos filhos de José, que foi a parte central de Jericó e Ai. Por quê? Porque eles assumiram os lugares, diz aqui a lição, eles assumiram os lugares que era de José e Levi dentre as tribos. Louvado seja o nome do Senhor. Então estes, meus amados, eles não tinham herança. Por quê? Porque eles faziam parte dos levitas, e a herança dos levitas, diz a palavra de Deus, que era o Senhor. O Senhor simplesmente se garantia de sustentá-los, de não deixar que nada faltasse para eles, e eles assim continuaram servindo ao Senhor. Alguns receberam antecipadamente a sua herança, né, na Transjordânia, ao leste do Jordão, território que não pertencia a Canaã, mas lá Moisés distribuiu algumas terras. E esses aqui eles não receberam, mas pelo fato deles serem, né, da tribo de Judá, deles serem, né, desta tribo de onde sairia o Salvador, de onde sairia, né, o nosso mestre, o leão da tribo de Judá, eles tiveram essa prioridade, né, que receberam ali aquela terra, naquele lugar. Aí a lição fala sobre a passividade dos filhos de José, porque diferente do espírito aguerrido de Judá, ou seja, do espírito corajoso, do espírito valente de Judá, Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles receberam a terra, mas porém eles não expulsaram, né, os povos ali pagãos daquela terra. Eles não expulsaram aqueles outros povos, né, daquela terra. Eles se contentaram ali apenas com a terra que eles receberam e deixaram que as outras povos vizinhos ficassem ali, que foi um grande problema para eles mais tarde, lá na frente, né? E se não bastasse isso, alguns vieram reclamar com Josué, dizendo: ó, Josué, tu nos deu um pedaço muito pequeno, né? A parte que tu nos deu não dá, porque o nosso povo é muito grande, né? E nós viemos aqui reclamar. Mas Josué teve uma palavra para ele. Josué respondeu: ó, se tão grande és, sobe ao bosque e corta para ti um lugar na terra. E completou: expulsarás os cananeus, ainda que tenham carro de ferro, ainda que sejam fortes. Ou seja, Josué estava dizendo, em outras palavras: não murmurem, mas sejam fortes e corajosos e ampliem seus marcos territoriais. Louvado seja o nome do Senhor. Essa também é a ordem de Deus para as igrejas nos dias atuais. Então eles foram reclamar, porque a terra deles estava pequena. Mas Josué disse: você não é um povo tão grande, então luta, né? Corre atrás, aumenta aí os teus territórios, expulsa, né, aquele povo pagão, aquele povo, né, incircunciso que está nas tuas terras, e amplia os teus territórios, né? E a mesma coisa é para nós nos dias de hoje, né? Nós precisamos ampliar os nossos territórios, alargar as nossas fronteiras. Nós precisamos estar, meus queridos irmãos, cada vez mais buscando alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu, aquilo que o Senhor nos deu, que nós precisamos lutar por isso. Não é porque Deus
nos fez uma promessa que ele é obrigado a cumprir a promessa. Não, de forma nenhuma, querido jovem. Mas nós precisamos estar buscando a Deus, buscando com afinco, né, o cumprimento dessas promessas na nossa vida, assim como fez Caleb. Caleb sabia que a terra o Senhor tinha prometido a ele, né, mas Caleb reivindicou aquela terra. Caleb lutou por aquela terra. Louvado seja o nome do Senhor. Caleb, ele fez, né, o que ele deveria fazer naquele momento. Então nós não temos que ficar reclamando da vida. Nós não temos que ficar contando lamúrias, nós não temos que ficar triste, cabisbaixo, não, mas nós temos que ir à luta. Nós temos que seguir em frente, temos que resolver aquilo que precisa ser resolvido. Precisamos alargar as nossas fronteiras, largar de estar pensando pequeno. Nós temos que enfrentar o medo, temos que enfrentar as situações adversas, porque o Senhor é conosco e o Senhor ele vai nos dar a vitória. O Senhor ele vai nos dar ali a direção e nós iremos vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí a lição diz, meus queridos, que terminada a partilha da terra das 9 tribos e meias, foi entregue a Josué uma cidade. Josué foi repartido para ele, né, uma cidade, a qual o Senhor também tinha prometido a ele. Assim como Caleb, né, que naquele dia animou o povo, trouxe notícias positivas, que Deus seria com eles, eles iriam vencer, da mesma forma foi Josué. Dos 10, somente eles dois, né, que trouxeram notícias positivas e que animaram o povo para pelejar contra aqueles gigantes. Então ele recebeu ali, meus queridos, uma terra, uma cidade que se chamava Timnat-Será, na montanha de Efraim, segundo o mandato do Senhor. Então ali, meus amados, era uma cidade. Só que esta cidade ela não estava pronta. Essa cidade ela não estava ali adornada, preparada, ou um dos melhores, né, lugares, uma das melhores terras que Josué recebeu, não. Mas quando Josué recebeu essa terra, Josué ele teve que reedificar esta cidade. A lição diz que ele teve que reedificar para que assim ele pudesse habitar nela. Então o que nós aprendemos com isso? Que os servos de Deus que trabalham para Deus aqui nesta terra, que fazem a sua obra, né, nós não somos necessariamente recompensados, né, com o melhor aqui. Porque se fosse Josué, teria recebido a melhor terra. Josué tinha recebido uma cidade já pronta, né, um lugar muito lindo. Não, mas ele teve que trabalhar e reedificar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele teria recebido algo melhor. Então, o nosso galardão real, o nosso galardão mais precioso, o nosso galardão mais desejado, louvado seja o nome do Senhor, não se recebe nesta vida, né? Mas nós receberemos lá no céu de glória. O nosso galardão está preparado, a nossa coroa está sendo preparada. E quando nós chegarmos lá, louvado seja o nome do Senhor, nós seremos abundantemente abençoados, né? Nós seremos agraciados pelo Senhor. Então não se preocupe, porque muitas vezes você faz e não é reconhecido. Você se esforça, você tenta, né, de todas as formas para agradar, para fazer bem feito. E você não está sendo visto ou você não está sendo bem recompensado. Não se preocupe, né? A tua recompensa está guardada lá no céu, por um Deus que não se esquece de nada, por um Deus que está com os seus olhos sempre, louvado seja o nome do Senhor, atentos, aleluia, à nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, terminado isso, né, essa divisão que foi o reino do norte, agora tem a divisão das terras não conquistadas, que foi, né, o tabernáculo de Siló, em Siló. Né, com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal, e com isso Israel armou o tabernáculo em Siló, cidade de Efraim, tendo permanecido lá cerca de 300 anos, até na época do sacerdócio de Eli, a arca foi tomada pelos filisteus. Aí diz aqui, meus amados, que Josué critica aqui essas tribos, né, que estavam ali e que ampliaram ali os seus territórios, né, que
estavam naquela terra e ali eles começaram, né, a tomar algumas propriedades. Diz a lição aqui que Josué critica essas 7 tribos pela sua negligência em possuir o restante da terra, porque ainda não tinham sido dividido, né? Não tinha sido dividido, e talvez, né, eles pegaram um espaço muito grande, até dos seus irmãos das outras tribos. Então Josué envia uma comissão lá, de mais ou menos umas 21 pessoas, né, para marcar aquela área, mapear aquela área, para poder fazer a divisão certinha. Louvado seja o nome do Senhor, para fazer aquela divisão, porque a herança daquelas tribos que restavam nas mãos do Senhor, né, estava nas mãos do Senhor, e não poderiam afastá-los daquela promessa. Ou seja, eles eram um povo ali que eram, né, intitulados como propriedade ali da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então fizeram a divisão daquela terra, louvado seja o nome do Senhor, e cada um recebeu daquelas 7 tribos, recebeu uma parte da terra. Aí diz a lição que Dan recebeu um pedaço muito pequeno, mas nem por isso Dan, a tribo de Dan, né, eles se acovardaram, né, eles murmuraram, né, eles não questionaram nada, mas todos ficaram muito satisfeitos por aquela divisão que Josué tinha feito ali, né, na porta da congregação diante do Senhor, às claras, né? Todo mundo ficou bem satisfeito. Então Dan, a Bíblia diz aqui a lição, que eles subiram, conquistaram Lesem, uma cidade a oeste do Monte Hermon, a qual eles chamaram de Dan, e ali estabeleceram a sua capital. E foram vizinhos dos filisteus, a qual eles tiveram alguns problemas depois. Nós vamos ver que Sansão, né, o danita da tribo de Dan, né, teve problemas com esses filisteus, né, lutou contra os filisteus e venceu. O certo é, meus queridos, que nós devemos aprender a transformar as dificuldades em oportunidades, né? Quando nós encontramos alguma coisa difícil, não é para nós desistirmos, não, mas é para nós encontrarmos uma forma de nós estarmos mais, né, preparados diante de Deus, de nós estarmos buscando soluções criativas, fazendo disso oportunidades para crescermos, porque é isso que o Senhor quer que nós façamos. Aí tem aqui a herança da tribo de Levi. Deus nunca prometeu herança ou riqueza à tribo de Levi, porque eles exerciam o sacerdócio, e a palavra de Deus diz que eles até receberam algumas cidades, mas ali para colocarem os seus animais, os seus gados, mas eles mesmos, a herança deles era o Senhor, eles não receberam herança. Então eles eram como peregrinos na terra. Louvado seja o nome do Senhor, a qual o Senhor sustentava, o Senhor provia, o Senhor não deixava faltar nada para esses levitas. Glória a Deus. Então, meus amados, eles não tinham uma terra, não tinham um lar, não tiveram ali uma parte ali na herança de Canaã, porque a herança deles era o Senhor. Da mesma forma como eles, nós somos, né, peregrinos aqui nesta terra. Nosso lar não é aqui, mas a nossa Canaã celestial nos espera, nos aguarda, e nós precisamos estar sempre lutando, sempre pelejando, né, estarmos sempre, né, firmes, assim como o Senhor pediu para que eles fizessem, para que o povo continuasse numa postura vigilante, que não tirassem as suas couraças, as suas armaduras. E da mesma forma somos nós, não podemos ficar, né, despreparados ou desprevenidos, mas temos que estar vigilantes, usando as armaduras que o Senhor nos proporciona, que é o capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, cinturão da verdade, né, os sapatos da preparação do Evangelho, e possamos estar firmes, e nós iremos vencer e conquistar também a nossa herança que o Senhor Deus, ele nos promete, que é a vida eterna. Então, querido jovem, que você seja abençoado pelo Senhor,
né? Continue firme, porque o Senhor tem coisas maiores, tem coisas especiais, tem coisas grandes para a nossa vida, mas nós precisamos perseverar, porque muitas pessoas às vezes querem receber as coisas de Deus de mão beijada, não querem fazer sacrifícios, não querem se dedicar, não querem buscar, não querem pleitear. Mas nós precisamos disso, precisamos fazer isso e assim nós alcançaremos a nossa herança, louvado seja Deus, da parte do Senhor. Então, para concluir, meus amados, diz a lição, a conclusão, fim da distribuição da terra, há um misto de alegria e frustração, conquista e negligência. Josué concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, não plenamente realizado, mas ainda havia muita terra para conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido instrumento do Senhor na terra. Na vida, nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Glória a Deus. Então Josué finda aqui a sua carreira, alegre, feliz, satisfeito com Deus, talvez não totalmente, porque ainda tinha muitas terras para conquistar, né? Ainda tinha outros territórios que eles precisavam, né, lutar para conquistar, mas até ali Josué estava satisfeito, porque o Senhor tinha sido com ele, tudo que Deus prometeu o Senhor cumpriu, e ele foi um instrumento, né, usado por Deus, muito importante na história de Israel. Mesmo que algumas coisas não saíram como planejado, mas o Senhor nunca perdeu o controle, né? O Senhor sempre esteve na direção de tudo, e assim o Senhor é na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe e nos guarde no seu amor para sempre.